Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. É muito bom ter vocês com a gente mais uma vez. Eu não sei como foi a sua semana, a nossa foi bem puxada. Aquelas pessoas que estão assistindo que já tiveram filhos ou têm bebês nascendo dentinho, gripadinhos, com o nariz entupido, vão entender o que eu tô falando. Nascendo dentinho e gripadinha ao mesmo tempo. Exato, não é um bom combo, mas enfim, ela está melhor. Só os pais dela que estão um pouco sem dormir, mas vai dar tudo certo. Em 2060 a gente volta a dormir. Enfim, a gente vai continuar conversando hoje sobre Abraão. A gente tem um assunto assim que eu acho bem pertinente para conversar sobre a jornada dele, né? Que a gente já conversou aqui. E a gente tá se alongando aqui em Abraão, gente, porque Abraão é conhecido comumente como o pai da fé, né? E aí são 12 capítulos no livro de Gênesis que falam da história de Abraão. Sobre a trajetória dele. Então é um personagem fundamental, não somente para o mundo cristão, mas até historicamente falando, a nação de Israel, ela vem de Abraão. Então é o começo de uma nação, de coisas incríveis que Deus vai fazer, não só na vida dele, mas através da vida dele. Então a gente, enfim, convida você, junto com a gente nesse momento, a colocar o pé no freio aí da sua semana. Pode ser que ela tenha sido de muita paz e tranquilidade, ótimo. Mas se ela foi corrida e cansativa como a nossa, esse é o momento de você parar, abrir a sua Bíblia e receber o sábado, e entender que essas próximas 24 horas são de descanso, de tranquilidade, de comunhão com o nosso Deus. A gente conversou semana passada sobre quando Deus, assim, faz uma promessa, que foi o caso de Abraão, que tem tudo para não acontecer. Quando você olha ao seu redor, nada da sua realidade tem a ver com o que Deus prometeu, né? Que é o caso de Abraão. Deus pediu para ele se mudar de cidade, disse que ia dar uma terra para ele, a terra estava ocupada quando ele chegou lá, falou que ele ia ter um filho e ele era idoso, enfim. A gente nem chegou nessa parte, mas várias promessas que Deus fez, falou que ele ia, enfim, ter uma descendência igual às estrelas do céu, imensa. Nada disso, assim, combinava com a realidade dele. Mas nós sabemos que se cumpriu. Porém, demorou muito. E aí a gente conversou no fim do programa passado e quem não assistiu, tá aqui o card pra você assistir. Tá aqui o card pra você assistir a totalidade do programa. Mas eu tô aqui resumindo. A gente conversou no fim que demorou e enquanto Abraão esperou, ele construiu altares. E é muito bonito a gente tomar essa atitude, né? De enquanto a gente tá no momento da espera, enquanto agradecer a Deus. Exato. Antes da bênção chegar. Antes dela chegar. Porém, existe a espera. Abraão não só construiu. A gente terminou o programa e aí pode ser que alguns tenham pensado, né? Nossa, mas Abraão, que homem, né? Ele construiu altares. Mas ele não só construiu altares, ele fez outras coisas também. Nos momentos de espera, nós somos levados à ansiedade. Todos nós. E Abraão foi levado à ansiedade. A ansiedade o levou a tomar algumas decisões erradas que, na verdade, afetaram a vida dele e de muitas outras pessoas. O tema da espera na Bíblia permeia toda a Bíblia. Existem vários capítulos da Bíblia que falam de pessoas que estão esperando alguma coisa. O povo de Deus parece que é um povo que vive numa constante espera. Nos evangelhos, Jesus fala sobre essas esperas.
Nos evangelhos, Jesus fala sobre as 10 virgens que estão esperando o noivo chegar. E dessas 10, 5 adormecem, na verdade as 10 adormecem, mas 5 adormeceram e perderam o óleo que estava na lâmpada e não podiam entrar na festa. Gastaram, é uma parábola interessante. Então, o tema da espera está muito ligado aos filhos de Abraão. Assim como Abraão esperou, os filhos de Abraão na fé, os filhos da fé de Abraão, que somos nós, aqueles que aceitaram as promessas de Deus, assim como Abraão, também vão viver uma vida de espera. Então, eu não sei qual é a espera que você está vivendo hoje, mas como filhos e filhas de Deus, que vivemos com as promessas de Deus, nós vivemos em momentos de espera. A Bíblia não fala só de espera. Eu até comento isso quando eu vou cantar, porque eu tenho algumas músicas que falam desse assunto, mas a Bíblia fala muito sobre ansiedade. Essa palavra é assim, exata. Tem vários versos na Bíblia que falam sobre não andeis ansiosos, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, coisas assim pra gente realmente não andar com esse peso, com essa ansiedade e tudo mais. Eu vou ler aqui pra começar Gênesis capítulo 15, começando no versículo 12. Vou do versículo 12 ao versículo 16. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Ou seja, Deus está avisando que vai demorar. Ele dá um sonho a Abraão e diz para Abraão, nesse sonho, coisas interessantíssimas, segredos que apenas amigos revelam a amigos. É por isso que eu acredito que Abraão é chamado de amigo de Deus, porque diversas vezes na história de Abraão, você vê Deus contando para Abraão coisas que ele vai fazer. Ele confia em Abraão a esse nível. Ele, na história depois futura, que a gente pode até falar sobre ela, do sobrinho dele, Ló, quando ele está numa cidade chamada Sodoma, essa cidade vai ser destruída. E Deus aparece para Abraão antes e fala para Abraão, vai acontecer isso. E naquele diálogo é interessante que Deus, conversando com os anjos que vieram com ele, Deus pergunta para os anjos: eu não vou contar para Abraão o que eu vou fazer para o meu amigo Abraão? Então Deus aqui está falando assim: aqueles que vivem na promessa, aqueles que acreditam em mim, eu vou contar para vocês coisas que pode ser realmente revelações para a sua vida que outras pessoas não saibam. Deus tem esse poder de revelar para nós, para que a gente possa ter essa certeza de que Ele vai agir. E a palavra de Deus é essa revelação. Tem muita gente que fica esperando um sonho, tem muita gente que fica esperando alguma coisa do extraordinário acontecer, sendo que a palavra de Deus é a revelação de Deus. Mas aí, assim, especificamente nesse texto, eu acho interessante que, assim, Deus está dizendo para Abraão não só que vai demorar, mas o porquê vai demorar. E coisas ruins que vão acontecer. Mesmo Abraão sabendo e tendo essa revelação, tendo essa palavra direta de Deus, eu acho que ele, no meio do caminho, se cansou e resolveu tomar as rédeas da situação. Mas antes da gente falar disso, deixa a gente falar de 3 coisas que acontecem enquanto a gente espera. Porque a gente está falando desse sonho e dessa espera. São 3 coisas que a gente vive durante o processo da espera. A primeira, por que Deus não agiu rapidamente na vida de Abraão? Por que Ele não deu logo um filho? Por que Ele já não tirou as pessoas da terra? Por que Ele, quando dá a promessa, já não age de uma forma rápida? Porque a primeira situação é a seguinte: Abraão não estava pronto. Abraão ainda precisava conhecer mais a Deus, mais de Deus, e ele precisava ter um relacionamento com Deus para que, quando a bênção viesse, ele, Abraão, ela, Sara, estariam prontos
para confiar em Deus realmente, para viver toda a plenitude da bênção. Você falou isso no último pôr do sol. Bênção não é bênção quando ela vem, quando nós não estamos preparados para receber essa bênção. Então a primeira situação, por que ele esperou? Porque ele não estava pronto. Segunda, porque a terra não estava pronta, porque as circunstâncias não estavam prontas, porque ainda Deus estava agindo naquela terra. Deus estava agindo para que Abraão pudesse um dia tomar aquela terra. E ele diz para Abraão, vai acontecer 400 anos de espera. 400 anos, porque eu estou agindo aqui nessa terra. Por que ele estava agindo naquela terra? Porque as pessoas que viviam nessa terra também eram filhos de Deus. A gente lê a Bíblia, a gente pensa assim que Deus mandou matar os amorreus, os nomes aqui são interessantes, né? São amorreus, assim, amorreus, mas tem perizeus, tem todos os eus ali nessa lista. A gente pensa, nossa, que Deus mau. Mas se você pensa bem, ele deu 400 anos para essas pessoas de tempo, para que elas pudessem também, através do exemplo de Abraão, porque ele vivia nessa terra, ele construía altares, ele era um homem que Deus usava para poder contar para as outras pessoas sobre o amor de Deus. O povo de Israel futuramente viveu nessa terra 400 anos mostrando para essas pessoas o Deus verdadeiro. E eles negaram o Deus verdadeiro. Então a espera era para que Deus pudesse agir em Abraão, nas circunstâncias e nas pessoas. Então a sua espera hoje pode estar ligada a algum desses fatores. É Deus trabalhando em você, ou Deus trabalhando em alguém ao seu redor, ou Ele preparando as circunstâncias para que quando a bênção vier, tudo esteja alinhado e que realmente seja uma bênção. Mas vamos combinar que é muito bonito assim a gente ler e a gente vê que os planos de Deus se cumpriram e tudo mais, mas quando é a gente que está passando por isso, né, isso é uma coisa muito comum. Eu tenho, por exemplo, amigos, obviamente que aqui Abraão não está numa situação de emergência, né, ele simplesmente está esperando, mas às vezes a gente está numa emergência esperando, né, eu tenho amigos que estão com Covid em situações gravíssimas e estão esperando. E quando a gente está passando por isso, é muito difícil a gente ter essa calma de pensamento e de espírito e entender que o nosso tempo é realmente muito diferente, a nossa urgência é muito diferente e o nosso olhar ele é muito finito, né? E isso é tão humano que Abraão passou pela mesma coisa, porque ele sabia e assim, Abraão teve toda essa certeza que Deus deu nessa passagem aqui, enfim, ele tinha um relacionamento próximo com Deus, mas mesmo assim, ele se cansou. E aí ele pensou, bom, Deus me prometeu uma descendência, mas eu não tenho filhos, a minha esposa não pode engravidar. Ela era estéril. Vamos então resolver essa situação, porque tá demorando e eu tô velho e assim, não vai ter como. Na verdade, quem deu a ideia de resolver a situação foi Sara. Exato. Tipo... Ela olhou para a promessa junto com Abraão, porque eles receberam a promessa juntos. Deus não age com o casal de forma separada. Deus age com o casal. Então ele dá a promessa para Abraão, mas ele também dá a promessa para Sara. Sara era a parceira de Abraão. Os dois ali então conversando, Sara pensa assim, então será que não seria interessante a gente pegar uma das minhas servas e ela engravidar de você? Engravidaria de você, o que não era uma coisa nada incomum para aquela sociedade, porém não era o plano de Deus, porque Deus não queria agir daquela maneira, Deus queria que eles esperassem, porque Deus iria fazer algo maravilhoso, miraculoso, onde só Ele poderia receber a glória. Mas ali você vê a mão do ser humano. Não, e aí ela pensa, e daí então a gente resolveu, porque daí a gente garante essa sua linhagem e pronto, e o plano de Deus tá cumprido. Só que daí o que acontece? Agar, que é a serva de Sara, engravida. E aí é o que você mencionou numa outra conversa que a gente teve sobre esse assunto. Ela engravidou, então realmente esse deve ser o plano de Deus. Gente, é assim, é o ser humano
assim, completo aqui. É realmente como a gente age, né? Ah, não, deu certo esse jeito que eu fiz, então é isso mesmo, é plano de Deus. Não era plano de Deus, não era. E Deus teve que, enfim, lidar com todas as consequências e os desdobramentos dessa decisão. Enfim, e o plano dele se cumpriu, mas houve consequências. A gente precisa entender uma coisa. Muitas vezes na nossa vida, a gente leva um plano nosso para Deus santificar. Isso não é fé, isso é obras. A vida do homem e da mulher que vive em fé é uma vida que espera o plano que Deus tem já santificado para a gente agir. A gente não tem que criar um plano e falar agora, Senhor, santifica esse plano. Lógico, Deus deu pra gente o livre-arbítrio, a nossa mente inteligente para pensar, para refletir, para agir. E quando a gente vive assim, a gente pode pedir para Deus, haja na minha mente porque eu preciso tomar uma decisão. Mas as decisões que a gente toma não podem estar contra a palavra revelada de Deus. A palavra revelada de Deus era que Sara iria dar à luz. Era essa a palavra revelada. Muitas outras promessas na palavra de Deus já foram reveladas. Agora, quando você pega uma promessa revelada e começa a dar um jeitinho nessa promessa, não é bem o sábado, a gente pode guardar outro dia da semana, não é mais ou menos assim a questão de dízimo e oferta, não preciso comer isso, eu posso comer... Você pega as coisas reveladas e você começa a quebrar e depois você quer que Deus santifique isso. Quando Ele já falou para você, está revelado. Agora, quando a gente espera no Senhor e vive em obediência àquilo que Ele faz e fala, aí a gente recebe as bênçãos de Deus. Essa é uma mensagem muito atual, porque a maneira como Abraão agiu foi muito humana, foi muito natural, e a gente tem essa mesma tendência até hoje. Sempre teremos, o ser humano é igual. Então, a nossa mensagem para você nesse sábado e pra gente também é que Deus tem um plano para você, Deus tem um plano pra gente. E o plano dele é perfeito, é irretocável. Ele não precisa de ajuda, ele não precisa de ideias. O plano de Deus é perfeito. Se ele tá demorando, isso é compreensível, que a gente tem ansiedade, que a gente tem, isso tudo é humano. Mas ele oferece todos os remédios para que a gente consiga suportar essa espera e que a gente entenda que o final vai ser muito, muito, muito além daquilo que a gente pode sonhar ou imaginar. Então a nossa mensagem de hoje é tenha fé e acredite que o plano de Deus é o melhor para você. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque na vida de Abraão nós encontramos lições tão importantes. Eu te peço nessa noite que o Senhor abençoe a cada uma das pessoas que estão aqui ouvindo a mensagem que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos ensine a confiar, que o Senhor nos ensine a dar ao Senhor a oportunidade de agir, que a gente possa ter paciência para entender que os teus planos, mesmo que tardios ao nosso entender, eles são perfeitos e na hora certa, quando acontecer, nós estaremos prontos, as pessoas estarão prontas, a circunstância estará pronta e a bênção será completa. Amém. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a não darmos um jeitinho naquilo que nós já recebemos uma revelação do Senhor, para que a gente não faça nada que seja contra a tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.